Olá, meu nome é Carla Belmonte e hoje eu vou contar para você 4 coisas indispensáveis para você ganhar R$ 4.000 por mês vendendo bolos festivos. Então vamos lá, como faz para você ganhar R$ 4.000 vendendo bolo festivo? Gente, é um conjunto de fatores, mas o primordial é você precisa dar valor ao seu produto. E quando eu falo valor ao seu produto, não quer simplesmente dizer de um dia para o outro aumentar o valor que você vai cobrar para o seu cliente, não. É um conjunto realmente de fatores. E o primeiro deles, gente, que é primordial, é essencial, não é um que a mais, mas é obrigatório, é um produto saboroso. E quando eu digo um produto saboroso, eu quero dizer que você tem que ter uma massa gostosa, você tem que ter um recheio gostoso e você tem que ter uma calda, se você usar, boa e essencial também, gente, uma cobertura muito gostosa. A cobertura, ela não é uma coisa à parte do seu bolo, ela faz parte do seu bolo. E o ideal é que o seu cliente tenha a possibilidade de comer junto com o bolo. Ela tem que ser gostosa, saborosa. E por isso eu sempre indico o Buttercream, porque ele é muito gostoso. Acreditem quando eu falo, se você ainda não comeu, corre atrás, faz, compra de alguém, compra numa delicatessen, prova que você vai amar, porque ele é muito gostoso, muito saboroso, ele complementa, ele traz sabor ao seu bolo, né? E basta simplesmente você pegar e ter uma massa boa, um recheio bom e entregar para o seu cliente aquele cardápio para ele montar? Não. Eu sempre indico fortemente que você tenha um cardápio fixo. O que é um cardápio fixo, Carla? O que é isso? Como é que eu faço cardápio fixo? Você vai fazer o seguinte, você é expert do seu produto, correto? Você não é confeiteiro? Então, mais do que ninguém, mais do que os seus clientes, você domina a confeitaria, você domina a sua bancada, a sua mesa, os seus produtos. Então, mais do que ninguém, você sabe o que você tem de melhor, você sabe qual é a sua massa mais gostosa, qual é o seu recheio mais gostoso e, principalmente, que combinação é a melhor dentro do seu conjunto de sabores. Então, o que eu falo para você é o seguinte, se você tem um cliente que vai experimentar o seu melhor, qual é a percepção que ele vai ter no final? Muito melhor, não é? Então, faça o seguinte, gente. Observe o seu sabor de recheio, faça aquela combinação que você vai ter ali mais gostosa, mais saborosa, dentro do conjunto de coisas que você trabalha, que você tem segurança, e monta um cardápio com algumas opções de bolos pré-definidos. Você imagina, quando você chega ali, poucas opções, não precisam ser muitas, você tem 40 recheios no seu cardápio, e eu já tive isso um dia, logo que comecei, gente, era pavoroso, ficar numa zona, difícil de organizar estoque. Se você tem, reduz para algumas e monta seu cardápio. Por exemplo, um bolo de baunilha com recheio de limão siciliano, de ganache de limão siciliano com geleia de frutas vermelhas. Uma delícia, não é? Bolo de chocolate com recheio de ganache de maracujá e 4 leites, maravilhoso também. Então, monte o que você tem de melhor, faça suas combinações, experimente se você tem dúvida, faça uma massinha, não precisa fazer um bolo para cada um. Você faz uma massa, faz um pouquinho de recheio de cada, experimenta as combinações, seleciona, monta e apresenta para o seu cliente. Por quê? Porque quando ele receber aquele bolo que ele escolheu, e aquele bolo vai representar o que você tem de melhor no seu cardápio, ele vai ter uma sensação excepcional. Ele vai comer aquele bolo ali e vai ter certeza que aquele bolo ali é maravilhoso, porque você apresentou o seu melhor para ele, e a possibilidade daquilo se propagar, dele falar bem, é muito maior do que simplesmente ele pegar sabores aleatórios, montar da cabeça dele, acabando repetindo, usando coisas muito básicas, ou combinações que não harmonizam muito bem, e ter aquela percepção mediana do resultado final. Então monte, isso vai não só te auxiliar a ter um produto muito mais saboroso, porque você vai apresentar o seu melhor para ele, como te auxilia inclusive na gestão do seu negócio, vai te auxiliar no controle do seu estoque, tá? Então esse é o primeiro passo. O segundo, qual é? O segundo passo é decoração. Um bolo decorado, é a parte externa do bolo, né? A gente já tratou a parte interna, você precisa tratar a parte externa. É simplesmente espatular, cobrir com alguma coisa? Faz parte, claro que faz parte, mas não é só isso. Quanto mais técnicas você dominar, quanto mais você conseguir absorver de técnica, aprender, dominar e saber mesclar as técnicas, combinar, mais o seu produto vai ter valor, porque mais ele vai se diferenciar no mercado. Se você sabe combinar técnicas diferentes, se você tem uma gama de conhecimento grande na sua cabeça, se você já aprendeu muita coisa, ou não aprendeu tanta coisa, mas tem uma gama de conhecimentos boa que você consegue dominar algumas técnicas para aplicar elas mescladas, isoladas, combinando uma com outra, você vai se diferenciar, porque aquilo ali vai fazer o seu toque, o seu detalhe, aquele toque da sua empresa,
vai transparecer aquilo que você é na sua empresa, né? A sua característica primordial dentro do seu negócio, né? Porque cada um de nós, a gente tem a nossa criatividade que está aqui. Não pense que você não é criativa, você é criativa. Às vezes falta explorar um pouco mais isso, mas você é criativa por natureza, você está trabalhando com uma coisa que é arte. Confeitaria é arte, principalmente a confeitaria decorada, né? Então, na hora que você começa a mesclar, que você aprende que aquela decoração combina com aquela, que você começa a fazer coisas diferentes, você começa a se diferenciar, você começa a se destacar. Você sai daquela base de pessoas que estão fazendo a mesma coisa sempre e sobe um nível, sobe 2, sobe 3. E isso você consegue sentir com o tempo, que as pessoas vão te procurar para isso, e o valor do seu produto vai começar a ser agregado mais ainda. Mais valor você consegue agregar no seu produto, né? Não só valor de preço, mas o valor que é a percepção geral do que as pessoas têm com relação ao seu produto, que é um produto que não só de qualidade, mas é um produto diferenciado, que você não acha em qualquer lugar, porque ele tem a sua personalidade, né? E criatividade não é um bicho de 7 cabeças, gente. Você tem que tirar da cabeça que você não precisa copiar um outro bolo para utilizar ele como referência. Você tem que aprender, isso é um exercício, a olhar e traduzir aquilo para você. Traduzir aquela inspiração e fazer do seu jeito, que vai acabar mostrando uma coisa diferente, tá? E o terceiro passo? Qual é o terceiro passo? Isso deixa muita gente, ainda muita confeiteira, de cabelo em pé. Precificação. Quando eu comecei na confeitaria, isso já há bons anos atrás, eu aprendi na época que você tinha que somar os insumos e multiplicar por 3. Isso não te dá um resultado bom. Não é assim que você calcula o seu valor. E graças aos céus, eu fiz na época um curso de marketing para confeitaria, uma empresa que nem existe mais, e aprendi a precificar corretamente. Eu aprendi que não basta simplesmente multiplicar por 3, você tem que entender o seu negócio para isso. Você tem que saber quanto de insumo você gasta naquele bolo. E isso, gente, não adianta vocês pressuporem que naquele bolo de 15 centímetros de diâmetro você tem uma lata de leite condensado, uma lata de creme de leite. Quanto de fato vai do recheio final naquilo ali? Vai uma lata inteira? Você tem certeza? Vai quanto de calda? Porque isso influencia no seu preço também. Então você tem que entender o seu negócio. O que eu fiz para poder começar a entender quanto existia, qual era o que eu gastava de fato em cada receita, e para também igualar, padronizar os meus produtos? Eu comecei a pesar. Então toda vez que algum cliente me encomendava um produto X, eu ia lá e via quanto de recheio eu tinha usado, quanto de calda, qual era o tamanho da massa, a espessura da massa, qual era a quantidade de massa que eu precisava, se aquela receita sobrava, se não sobrava, se sobrava eu ajustava, quanto de calda eu vou usar, qual é a quantidade de cobertura, cinta de contenção. Então tudo isso é importante para o seu negócio. Pode parecer besteira, é muito detalhamento. Não é. Se você quer ter um negócio sério, o detalhamento é importante. Você é uma empresa, lembre-se disso, você é uma empresa. Ou se você ainda não é, almeje ser, porque isso vai profissionalizar o seu negócio. Então você precisa entender o quanto você vai gastar. Carla, mas como é que eu vejo? Como é que eu vou botar na balança, colocar o recheio, vou pesar ali? Como é que eu faço? Eu vejo, por exemplo, eu faço uma lata de leite condensado. Vou pesar aquele recheio pronto, porque é diferente pesar ele sem ainda nos ingredientes naturais, porque vai perder líquido na hora que cozinhar. Pesei pronto, tem 400 gramas de recheio pronto ali com uma lata de leite condensado. Eu vou usar e no final eu vou pesar de novo para ver quanto sobrou. Então eu sei que sobrou, sei lá, 100 gramas no meu bolo. Então eu sei que naquele bolo, naquele tamanho, eu uso 300 gramas de recheio. Sempre. Então se eu quiser fazer só aquela quantidade de recheio para o meu produto, eu tenho um bolo naquela semana só, eu vou fazer precisamente. Posso fazer a mais e congelar? Também posso, mas isso ajuda muito na precificação. Então, atente-se para o seu negócio, precifique direitinho, porque na sua precificação vai entrar os insumos, que são os ingredientes todos de massa, recheio, calda, cobertura. Vai entrar também gastos adicionais, você tem que tirar uma parcela desse valor para você ajudar no seu ateliê, se você tiver, ou na sua casa, que vão servir para você pagar as contas, né? Você tem que prever isso. Você tem que entender quanto você almeja ganhar por mês fazendo bolo festivo. Vai ganhar 4 mil reais? Você vai ver quanto custa a sua hora de trabalho. Para aquilo ali, hora de trabalho, para você aplicar dentro do seu valor final.
tem que entender quanto tempo você demora para montar. No início você vai demorar mais, com certeza. Cada etapa vai ser um pouco mais complicada, mais demorada, mais detalhada. Depois você vai fazer isso de uma forma mais dinâmica, você vai ganhar tempo, isso é prática. Então o seu tempo de trabalho vai diminuir. E isso ajuda muito também, a prática ajuda muito. Então você tem que entender qual é o seu tempo que você leva para montar um bolo, para decorar um bolo. Ah, Carla, mas eu preciso saber o tempo de decoração de todos os bolos? Não, você tem que saber uma coisa básica e com o tempo você vai se aperfeiçoando, sabendo que colocar uma decoração X, você vai levar tanto tempo para fazer. Vamos supor que você vai colocar um personagem em 3D ali, uma bonequinha decorada. Você leva 1 hora ali, aquilo ali é mais 1 hora de trabalho para você acrescentar no resultado final, o valor que você vai cobrar. Então entenda, uma planilha ajuda muito para você fazer o cálculo. Fazer isso na mão é muito trabalhoso. Eu não sou boa de fazer isso na mão. Eu sei o que vai entrar, como se faz, até sei. Mas imagina se eu tiver que fazer isso para cada bolo. Muito trabalho, né? Para cada sabor que eu tenho, por exemplo. Então eu recomendo fortemente que você precifique corretamente seu produto. E uma boa planilha vai te auxiliar muito nisso, muito mesmo, tô sendo sincera. Você acha no mercado planilhas que não são tão caras. Você pode montar a sua planilha se você tiver familiaridade com Excel, ou em alguns cursos que você adquire, como o meu aqui, você tem uma planilha inclusa também no curso, tá? Então ajuda muito, muito mesmo, gente, tenham. Quarto passo, importante. Gente, eu levei muito tempo para entender o quanto isso era importante, porque eu fazia de qualquer forma. Se você olhar as minhas primeiras imagens, eram pavorosas, escuras, sem definição, horrível. Fotografia. Eu sou especialista em fotografia? De forma alguma. Eu ensino a minha experiência para você, aquilo que eu faço no meu dia a dia com os meus produtos para você. Então a primeira coisa que eu aprendi quando eu fui fazer fotografia dos meus produtos, que eu via que eu tinha que melhorar, primeiro, iluminação. Você não usa, pelo menos não é indicado que você use, aquela luz amarela que você tem geralmente em casa. Porque aquela luz amarela, ela prejudica o bolo. Não sei te dizer os termos técnicos exatamente do que vai ficar ruim, mas dos cursos que eu já fiz de fotografia para tirar foto dos meus produtos, eu sei que ela não é boa. O ideal é uma luz mais branca, tá? Porque ela vai traduzir mais exatamente aquilo que o seu produto de fato é. A luz amarela altera a cor, altera a textura, faz várias coisas no seu produto. Então, tenha uma luz branca. Pode ser um soft, que é um pouquinho mais caro, pode ser aquele... Como é que é o nome desse negócio aí mesmo? Esqueci o nome. Aquele negocinho que você coloca o seu telefone e tem um redondinho em volta. Me fugiu o nome, gente. Pode ser aquilo ali também. Pode ser uma luz branca que você tenha no seu teto. Mas a mais bonita, a melhor luz é a luz natural, a luz do dia. Então, se você tiver um cantinho na sua casa bem iluminado, seja de manhã, seja à tarde, use ele para tirar foto do seu produto. Ah, Carla, mas a minha casa só bate sol de manhã. Dê preferência para tirar suas fotos de manhã. Se programe, se organize para isso, para que seu produto esteja pronto no horário que você possa fotografar, tá? Não teve jeito? Tira onde der. Mas prefira tirar sempre com a luz natural, porque o seu resultado vai ser muito mais bonito. Não tem a luz natural? Pense em comprar alguma coisa que possa te auxiliar. N preços no mercado, gente, de 50 a 300, 400 e possivelmente até mais no mercado. Mas uma coisa mais básica, você já consegue melhorar muito a sua foto, tá? Segundo ponto, cenário. Precisa ter um cenário montadinho, lindo? Eu acho lindo. Mas não precisa, né? Basta que você tenha um espaço legal, limpo, organizado, uma imagem limpa, tá? O que eu digo imagem limpa? Vamos supor que eu tenho meu copo aqui sujo de batom e eu vou tirar uma foto aqui porque eu tava bebendo água, coisa que eu não poderia ficar bebendo água junto com o bolo, mas vamos supor que tá aqui, meu bolo aqui, eu vou tirar uma foto com meu copo aparecendo. Com a louça suja lá na pia, tá lá na pia lá atrás, com os resquícios da batedeira, da espátula de um lado. Não fica legal, né? Não é legal. É legal você mostrar o seu bastidor específico num ponto à parte, não quando você vai tirar foto do seu produto, né? Aquilo que você vai vender pro seu cliente, aquilo que o seu cliente vai olhar e falar, nossa, eu quero um bolo daquele. Então, assim, tem um ambiente limpo, e limpo eu digo organizado, tira as coisas de trás, do entorno do seu bolo. Se você quiser, monte um cenário, não sai tão caro. Você pode comprar um MDF ou uma plaquinha de algo similar e pintar, ou você pode colocar um contact, um papel adesivo. Tem tanta coisa que você pode fazer. Você pode colocar um pano embaixo, usar uma boleira. Se você não tiver uma boleira, tem boleiras até mais baratas no mercado, mas você pode usar um prato bonito com um copo. Imagina esse copo aqui virado ao contrário, com um prato aqui em cima, com o seu MDF ali com o bolo em cima também. Então use a sua criatividade para montar um espaço, um cenário bonito.
Isso valoriza muito o seu produto, gente. Então, montou um cenário. O cenário é uma coisa que faz seu bolo ficar um diferencial, porque você pode padronizar o cenário e te ajuda que você não precisa ficar pensando em cada foto, basta ter um cenário. E como você pode montar o seu cenário? Eu tenho uma placa de Eucatex, tá? Que no dia que eu comprei eu dividi ao meio e uso ela como se fosse assim, tá? Fazendo um L. A parte de baixo eu cobri com um plástico adesivado. Ele tem até um certo relevinho e ele faz uma textura, uma aparência como se fosse de mármore, marmorizado. É bem bonito, sabe? Um marmorizado escuro. E eu tenho um marmorizado claro também, puxado pro tom de laranja. Que eu coloquei uma atrás e uma na frente, né? Fiz 2 lados que eu posso usar os 2. E a outra banda eu deixei natural, porque ela é branquinha, furadinha, então é o que eu uso de fundo para os meus bolos. Todos os meus bolos ficam assim agora, padronizados. É uma ideia porque é uma coisa que não sai tão cara. Você aproveita aquilo ali de uniforme. Mas e quando você cansar dessa decoração, você vai arrancar aquela fita adesiva e vai colar outra no lugar de outra cor. E hoje em dia você tem uma gama de opções de decoração. Esses papéis que você compra, você tem com efeito marmorizado, com efeito de cimento queimado, você tem com efeito de madeira, você tem de uma cor só, né, como se fosse branquinho, você tem como se fosse papel de parede mesmo, daqueles estampados. Então você tem tanta variedade e é uma coisa que não sai tão caro, você pode usar e usar muito para colocar no seu fundo de cenário. E é legal ter também, porque padroniza, né? Todo mundo que olhar aquele bolo com aquela aparência de, porra, esse bolo é da Carla. Já vi isso aí, já tô acostumada. Não só a decoração no estilo da Carla, como aquele cenário todo dela, né? Outra coisa na fotografia que você precisa aprender a fazer também, se você ainda não faz, edição. Não é só tirar foto, pegar e jogar no Instagram, não. Você tem que editar. Hoje em dia tem vários aplicativos gratuitos que você pode utilizar. Eu vou deixar aqui embaixo algumas opções para vocês, tá? Porque tem bastante, vou colocar as que eu uso. E você pode fazer o que nele? Você pode editar para ajustar iluminação, pode ajustar a cor, se está mais amarelado, tirar um amarelado, colocar, ajustar brilho, você pode ajustar tamanho, né, para poder colocar dentro do padrão do Instagram. Você pode ajustar textura, é muito legal quando você coloca, a gente que trabalha com confeitaria, a textura é tudo, é o que passa, aquela coisa de apetitoso, sabe, quando você olha uma imagem, nossa, quero comer aquilo ali. A textura te auxilia nisso, então você ajusta a textura, você ajusta a nitidez, se tiver um pouco embaçado você consegue ajustar também, então. E são aplicativos que eu pelo menos acho muito intuitivos, tá? Domino como um expert? Não. Mas consigo me virar ali, que eu acho que é o que a gente precisa, pelo menos nessa fase inicial, e bem mais pra frente é o que precisa. Ah, mas eu vejo gente fazendo curso de fotografia que ensina a montar cenários elaborados, que parecem fotografias de revista, eu acho lindo. Mas eu, pro dia a dia, na prática, na produção, acho bem complicado ficar montando cenário. Vamos supor que você tenha 4 bolos para entregar de manhã, para todos os 4 bolos você vai montar um cenário para cada um. Quanto tempo você vai levar fazendo aquilo ali? Eu acho lindo, mas na prática, com uma demanda alta, eu acho bem complicado. Um ou outro você fazer, ok, mas fazer para todos, por isso que eu acho que você tem que ter uma coisa meio padronizada. De vez em quando você quer montar uma coisa mais ali de portfólio, mais bonita, mais cara de revista, aí você vai lá e monta com esse perfil, com essa cara diferenciada. Não quer? Não precisa? Gente, vai no basicão, faz o seu espaço. Se você não quiser... Ah, Carla, na minha casa não tem nada, nenhum lugar bonito que eu possa tirar uma fotografia. Gente, tem uma menina que eu sigo, que eu conheço, que ela usava uma cadeira como base. Uma cadeira bonitinha, branquinha, sabe? Daquele estilo bem fofo, de madeira. E no fundo uma parede normal. E todos os bolos dela eram ali. Então fica assim, cria o seu, testa. Vai tirando, experimenta, tira uma foto aqui, quando você fizer um outro bolo, tira outra. Se der, você experimenta em 2 cenários diferentes. E se de todo não ficar satisfeito, monta um cenário, você não vai gastar muita coisa não. Isso vai te auxiliar muito. Então, recapitulando, gente, para resumão, que nem cursinho de faculdade. Vamos em resumão. Primeiro de tudo, produto saboroso é obrigação, não é item para você, meu produto é saboroso, tem um diferencial que é o sabor. Sabor é obrigação hoje em dia, gente. A quantidade de confeiteira que tem por aí, apesar de ser um mercado muito amplo, sabor é obrigação, tá? Ingrediente de qualidade também. Segundo, decoração.
Aprenda, invista em conhecimento, gente. A gente não para de aprender nunca. Invista em conhecimento. Aprenda técnicas diferenciadas. Aprenda a colocar no seu bolo a sua personalidade. Tem muita técnica hoje em dia para você colocar. Tem muita coisa que você pode fazer para bolo infantil e bolo adulto. Bolo infantil, não viva só de papelaria. Não estou desprestigiando. Eu acho que tem muito bolo bonito com papelaria, se uma papelaria for bem feita. Mas não viva só disso. Se diferencie, né? Faça uma decoração com pasta americana, faça uma decoração com biscoito decorado. Te garanto que não é todo mundo que sabe fazer isso, não. Então você vai se diferenciar, o seu produto vai ficar vai ganhar mais valor, né? Terceiro ponto, fotografia. Aprenda a fotografar, gente. Cuidado com a mão tremida, se você treme, se você não tem segurança, seu telefone sempre em pezinho, apoie em alguma coisa. Se você não tiver um tripé, pega um rolo dessa de fita, coloca o seu telefone encaixado ali e tira foto. A gente tem N formas de criatividade para arrumar isso, né? E o quarto ponto, que eu inverti a ordem aqui, porque eu mencionei o outro no lugar da terceira, mas o próximo ponto seria a precificação. Precificação é a coisa mais importante que você tem que aprender desde o início, gente. Não adianta você vir com a cabeça, com a mentalidade, porque eu entrei agora no mercado, eu vou cobrar muito barato, que eu vou entrar, vou pegar todos os clientes. Porque meu bolo de 20 fatias, 15 centímetros de altura, com drip escorrendo, com personagem em 3D de pasta americana, com N coisas ali, né? Com folha, com rice paper ali atrás, com N coisas de escultura de açúcar, vai custar R$100. Gente, não sei nem se vocês pagam primeiro os insumos, né? Porque o isomalte tá caríssimo. Mas o principal é você cobrar, quando você começa a fazer sua clientela, você começa a anunciar o seu produto vendendo a R$100, isso pensando hoje em dia num bolo grande, R$100, eu acho que não tem nenhum produto a R$100 hoje em dia, que não sei que seja bolo. Quando você quiser aumentar para cobrar uma coisa que seja justa, para englobar aquilo que você de fato tem que ganhar, como o valor referente à sua mão de obra, como os insumos, como o seu lucro como empresa, lucro, esqueci de mencionar a precificação, mas é muito importante, você não vai conseguir com aquele cliente. Porque é pouco provável que aquele cliente que paga R$100 queira pagar no ano seguinte 300, tá? Então você já comece a buscar o cliente ideal para você. Qual é o seu cliente ideal? É aquele que vai comprar o seu produto do jeito que você quer vender. O que eu quero vender? Eu quero vender um produto de qualidade, bom, saboroso, cobrado de forma justa, com uma decoração linda. E eu quero o cliente que pague por ele, né? Você vai achar. Você pode ter certeza que você vai achar. Tem cliente de todas as formas, como tem pessoas de todas as formas. Então, se você tem um perfil X, corra atrás do cliente que quer o perfil X. Ele é muito importante. É dele que você tem que ir desde o início. E eu vou contar mais um erro meu que eu cometi quando eu comecei na confeitaria. Primeiro, eu comecei meio perdido. Eu aprendi depois a precificar, mas graças a Deus aprendi desde o início. Mas eu tinha essa mentalidade, vou cobrar baratinho porque eu tô começando. Até que eu levei um puxão de orelha de uma boleira que falou, Carla, como é que você cobra esse valor? Paga teu produto, paga o teu tempo. Aí eu parei pra pensar, primeiro eu fiquei revoltada de ter ouvido isso, né? Porque a gente se revolta quando a gente é contrariado. Mas aí depois, com o tempo, eu fui entender que de fato ela tinha muita razão, né? Não adianta você trabalhar, se matar de trabalhar, não ter nem tempo pra sua família, pra cobrar, pra você ganhar R$4.000, por exemplo, por mês, tendo que fazer 20 bolos por dia. Não fiz nem conta, gente, tô chutando, tá? Então o ideal é que você trabalhe de forma justa, dentro do seu tempo, como se fosse um emprego, trabalhando X horas por dia, 8 horas no máximo, e ganhe dentro daquilo que você almeja ganhar. Claro que tem vezes que a gente se enrola, acontece alguma coisa que o seu horário meio que ultrapassa. Tem vezes, principalmente datas festivas como Natal e Páscoa, que você vai trabalhar muito mais. Mas são datas pontuais, isso não tem que virar rotina, gente. Nossa vida tá em jogo ali, né? A sua saúde mental e física. Então, gente, aprenda a cobrar, precifique corretamente seu produto, cobre um valor justo. Corra atrás do cliente que quer pagar por aquilo, vai achar. Pode não ser de um dia para o outro, pode não ser amanhã, pode não ser hoje, mas você vai achar com certeza, tá? Porque as pessoas conseguem isso e você também consegue, tá bom? Então é isso que eu queria passar para vocês. Beijo grande, muito obrigada por esses minutos e até a próxima.